Boa noite, meu nome é Caio e hoje eu vim apresentar o meu projeto de iniciação científica, né? E ele vai tratar da história familiar de câncer e predisposição genética em pacientes atendidos por acadêmicos no ambulatório da Unig em Itaperu. Bom, e por que esse tema? O câncer é um dos principais causadores de morte, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E parte desses casos é em decorrência de fatores genéticos atrelado à predisposição, ou seja, a uma característica hereditária. Estima-se em alguns outros estudos que 5 a 10% seriam relacionados à predisposição genética. Porém, a falta de estudos locais e regionais aqui no interior do estado do Rio de Janeiro me fizeram ter o interesse de levantar dados epidemiológicos em relação ao câncer. E a relevância e a originalidade desse estudo é justamente isso, porque ela propõe investigar o risco hereditário e o estilo de vida dos pacientes diagnosticados com câncer e atendidos no ambulatório da Unig. E, além disso, ele contribui para a formação médica e para a vigilância epidemiológica na região. Nas hipóteses. Então, a gente tem uma hipótese nula de prevalência histórico, como a gente havia relatado, de outros estudos que mostram ser menor do que 10%. Então, a nossa primeira hipótese é que a prevalência seria menor do que 10%. E a hipótese alternativa é que a prevalência é maior do que 10%, com associação de idade e, em muitos casos, de hábitos de vida. O objetivo geral da pesquisa é estimar a prevalência de história familiar de câncer e investigar padrões de predisposição genética. E os objetivos específicos são caracterizar os casos familiares e tipos de câncer e avaliar os fatores de estilo de vida. Também identificar padrões de agregação familiar e subsidiar ações de rastreamento e prevenção. A metodologia. Bom, trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal. A gente vai abordar nosso público-alvo. São pacientes diagnosticados e maiores de 18 anos, atendidos por acadêmicos no ambulatório da Unig de Itaperuna. E como que a gente vai fazer? Por meio de questionários estruturados e já validados, né? Como exemplo, o FHS-7 e o FHQ da Emory. Além disso, também vamos construir fichas pedigrees ali relatando entre 2 e 3 gerações desse indivíduo. E também um checklist do alto risco, ou seja, avaliando os riscos desse paciente para o desenvolvimento de câncer. Essas entrevistas vão ser aplicadas em ambiente reservado no ambulatório, né, com consentimento, e tem a duração média de 10 a 15 minutos. E os dados coletados durante as entrevistas vão ser tabulados. A pesquisa ela vai respeitar todos os aspectos éticos, né, que tem do comitê de ética. Os participantes vão preencher o termo de consentimento livre e esclarecido, vão ter garantido o sigilo e o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, os riscos que envolvem essa pesquisa são mínimos, porque são os riscos relacionados ao emocional do paciente ao relatar os casos familiares de câncer e também o risco do vazamento de dados, mas que, respeitando, conforme a gente falou, todos os termos éticos, esses riscos são minimizados. E os benefícios, eles são, na verdade, coletivos, né? São os benefícios que serão colhidos no futuro com análise desses dados do trabalho. No final, a gente faz uma análise estatística utilizando o Excel, a planilha e alguns testes estatísticos, né, como Q quadrado e de Fisher, e esses dados vão ser levantados e apresentados no relatório final.
Os resultados que a gente espera com a nossa pesquisa é a formação científica crítica dos alunos, né? Esse é muito importante. A gente vai ter uma formação de pesquisadores de qualidade, uma produção de dados locais sobre câncer hereditário e o fortalecimento de grupos de pesquisa na Unig. Além disso, a gente tem produtos também, né, que a gente vai ter esse relatório técnico, o artigo científico, a apresentação em eventos, fichas de rastreamentos para uso na atenção básica. E aqui ao lado, né, o gráfico mostrando tanto os resultados como os produtos, o que a gente espera alcançar de objetivo, de resultados. O investimento e a viabilidade, na verdade, aqui é o orçamento, né, mostrando que o orçamento ele basicamente se restringe a dois itens, que é a impressão de fichas e pedigrees com R$ 200 e o material de escritório R$ 50. Ou seja, 80% dos nossos custos são custos relacionados à impressão do material, dessas fichas que servirão de questionário para a gente aplicar nos pacientes. O financiamento é de recurso próprio do aluno, né? E a gente vai usar a estrutura física e tecnológica da Unig e contar com a supervisão dos docentes. A viabilidade do projeto é alta, né? Porque é uma metodologia simples e um custo reduzido. E aqui, para finalizar, nosso cronograma mostrando como a gente vai desenvolver essas atividades ao longo do ano. Nos 2 primeiros meses, a gente vai fazer essa revisão bibliográfica, o levantamento do material que vai embasar toda a nossa pesquisa. Mais 2 meses vão ocorrer o treinamento e a padronização da equipe que vai trabalhar recolhendo e aplicando os questionários, ou seja, fazendo as perguntas. É importante que a gente padronize isso para evitar alguns vieses na pesquisa. A coleta de dados, que é a maior parte do estudo, aí a gente prevê que leve 4 meses. Já a análise estatística, a gente ali entre agosto e outubro vai estar realizando análise estatística, então 2 meses também. E no final, para a gente apresentar o relatório e artigo em novembro e dezembro de 2026. Muito obrigado, boa noite.